Pessoal, só para finalizar essa introdução a steps com repetições ocultas, tem uma questão de hops que acontece bastante, especialmente em estruturas que são bifurcadas com mais de um segmento, né? Mais de uma cascata aqui. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu deletar esse hop, vamos lá. Então, direito no hop, delete. Vou pegar uma nova message box, vou unir o Excel input e agora eu quero cidade. Quero dar uma mensagem bloco na cidade. Então tá, então aqui São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba. Beleza. Agora, se eu copiar, colar e for fazer isso de novo, olha só que interessante. Ele aparece esse warning. A gente pode ler isso aqui, mas resumidamente o que ele está falando? Está explicando que existem distribute rows para distribuir as linhas e para copiar as rows, que é essas duas opções que a gente tem, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês cada uma delas. Vamos primeiro no copy, tá certo? Então, se eu clicar em copy e dar play, olha só. Só para a gente se lembrar, São Paulo é a primeira, né? Primeira. Então, ele me deu 2 São Paulo. Faz sentido, né? A gente tá com input, isso aqui sai de um lugar e vai para 2, né? E ao mesmo tempo. Então, se eu der um OK em São Paulo, uma thread vai para cá e a outra está esperando o Rio de Janeiro. Opa. Então, tem uma que é prioritária em cima da outra, né? Então, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba. Essa aqui tá aguardando. Tá aguardando a outra, né? No caso. Então, o copy, como vocês puderam ver aqui no exemplo de message box, ele não é uma coisa que de fato está em paralelo. Ele tá. Tem uma palavra específica para isso, é concorrente. O JavaScript usa isso bastante, porque ele não usa, se eu salvo engano, ele não usa mais de um núcleo, né? Então ele faz a estrutura de concorrente. Então aqui não é de fato que ele está fazendo em paralelo, ele vai ficar mais rápido, tá? É só que ele vai duplicar as coisas, né? Isso aqui é muito útil, uma aplicação disso, que a gente faz bastante no copy. Estamos falando do copy, a gente já fala do distribute, tá? Para fazer log, por exemplo, sem afetar visualmente o que a gente está fazendo, né? Então eu poderia passar aqui as variáveis e no copy, no log, né? Então ele deu o log, tudo ao mesmo tempo, e está fazendo no tempo que é necessário para executar o workflow, né? No caso aqui eu estou controlando dando OK, a outra estrutura. Então ela é uma estrutura concorrente, mas não em paralelo. Tá certo? A gente pode simplificar dizendo que é em paralelo, mas como você pode ver, se a gente colocar dois OK ali, uma é dependente da outra. Então não é bem assim, tá? Beleza. Agora o outro step, vou voltar aqui com o outro hop, perdão. Vou voltar aqui com as boxes. Vou copiar e colar o outro. Vou colocar distribute. O distribute pode perceber que ele não tem as duas folhinhas A4 ali nos hops, né? Então o distribute ele vai de fato fazer o que ele está falando, ele vai distribuir a carga. Ah, mas eu tinha que ter colocado alguma coisa antes, né? Vamos lá. Ele vai colocar várias coisas e não vai ficar claro. Título e a cidade. Vamos lá. Então, a primeira linha ele jogou para um lado e a segunda para o outro. Se eu dar OK no São Paulo, de novo, ele está esperando o Rio de Janeiro. Agora ele foi Belo Horizonte e Salvador. Se eu der OK no Belo Horizonte. Opa, essa aqui é a thread principal dele pelo jeito. Acabou. Tá. Vamos de novo. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo. Acho que a gente pode fazer isso mais rápido com log, né? Pera aí. O que eu fiz aqui? Substituir por log. O primeiro tem um log 1 e o outro tem um log 2. Tá certo? Então, vamos lá.
Pode ver que ele faz em paralelo, mas aqui, de fato, igual a gente pôde ver na Message Box, não é exatamente em paralelo. Ele ainda tem uma concorrência, ainda espera alguma outra thread, né? Então, o log 1 foi São Paulo, o outro Rio, o 2 Rio, aí voltou para um Belo Horizonte, Salvador, tal. Então tá, então pessoal, aqui é muito importante. O que, que seria aqui? Tem aplicações que a gente consegue utilizar isso para tentar deixar mais rápido, mas de fato existe uma certa concorrência, então não é que está deixando em paralelo ou vai ficar mais rápido. A concorrência tem tudo a ver com o tipo de atividade que você está solicitando. A gente poderia, por exemplo, aqui, eu preciso fazer uma atividade que ela é bem extensa, tem várias rows, mas cada atividade demora bastante e não demora porque é um processamento muito grande. Por exemplo, eu estou esperando uma API, por exemplo, eu estou esperando algum site carregar, eu estou esperando a resposta de um CAPTCHA. Nesse caso, faria muito sentido a gente usar o distribute, tá certo? Eu vou separar alguns exemplos futuramente para a gente conseguir já é, ver esses casos que o distribute pode ajudar bastante, ou usar até mais, né? Pô, eu posso distribuir mais vezes aqui, ó, né? Mas o importante é, se você por um acaso for fazer essa estrutura aqui por exemplo, eu não quero deixar o log entre um e outro, eu quero deixar assim. Então você tem que deixar o copy, tem que prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque se ele tiver distribute, a gente pode alterar isso aqui sem precisar ficar desfazendo os hops, clicando com o botão direito na origem das rows, data movement e alterar aqui. Então, lição que eu queria passar para vocês. Por favor, o copy é sempre mais safe do que a gente está querendo fazer aqui, de separar todas as rows e ir para um lado ou para o outro, tá certo? O distribute seria mais para a gente trabalhar com concorrência. Não é que ele seja inútil, é só que tem poucas atividades no qual a concorrência depende de um fator externo e não justamente o que a gente está querendo fazer com o workflow internamente, por exemplo, né? Então, queria passar isso para vocês porque em algum momento você pode estar fazendo o Excel input e aparecer aquela mensagem e sem querer deixar no distribute e ele dividir as rows e a gente nunca entender de onde está indo metade das rows, né? Isso já aconteceu e a gente precisa desse conhecimento do que é a diferença do distribute versus o copy. Tá certo, pessoal?